Olá, a arroba do boi gordo perde R$ 100 de valor em um ano. Dá para pensar em oportunidades, em investimentos diante desse cenário? Agora no mercado pecuário, DBO. Haja coração, viu? No intervalo de um ano, entre agosto de 2022 até a data de hoje, dados do CPEA mostram que a arroba está R$ 100 mais barata em comparação ao ano passado. Desvalorização de mais de 30%. E só esse mês a queda acumulada chega a 12%. Em São Paulo, negócios lentos na casa dos R$ 205. E com as escalas alongadas, principalmente com animais jovens, bem acabados em confinamento, o ágio para o boi China praticamente sumiu. A quantidade de animais saindo do segundo ciclo do confinamento é que vai dar margem para a pressão baixista continuar ou, pelo menos, desacelerar. Se de um lado temos a queda nos valores dos animais para reposição e também a queda nos preços dos insumos, que incentivam a atividade, por outro lado, os preços futuros obrigam os pecuaristas a repensar e refazer as contas. Mercado futuro até ensaiou uma alta no começo dessa semana, mas desabou de novo. Contrato para outubro chegou próximo aos R$ 200. Será que nós temos uma nova safra de boi dentro do calendário produtivo da atividade? Sobre esses assuntos eu converso com o zootecnista e consultor de pecuária Rogério Coan. Rogério, se a gente olhar aí nas projeções do futuro, no curto prazo, a situação é bastante desanimadora, né? Como é que é a sua previsão aí para as próximas semanas, para os próximos meses? A gente vai seguir essa tendência aí de encostar nos R$ 200, como o mercado está analisando? Eu acredito que em setembro a gente tem um pouquinho, vamos dizer, de vazio na oferta de boi. Nós já vamos ter consolidado o fluxo de abate dos animais de confinamento. Estamos entrando no segundo giro de confinamento agora em agosto e também já encerramos grande parte do abate de gado a pasto, vamos dizer, da safra de gado a pasto. Então, eu acredito que no setembro, com menor oferta, melhorando um pouquinho as exportações e, se Deus quiser, a economia e, consequentemente, o mercado interno, a gente tende a galgar um pouquinho mais uma remuneração da arroba. Agora, a expectativa que nos cabe é dizer que esse aumento ele tende a ser muito módico, se é que ele vai existir, Juliano, porque a força do mercado frigorífico, logicamente fazendo um papel como toda empresa de comprar a preços mais baixos, ela é muito mais forte do que a organização dos pecuaristas em segurar as ofertas de boiada, vacas e novilhas para o mercado. Quais são as categorias que mais tiveram perdas aí? É a maior perda histórica para a atividade dos últimos tempos? Não tenha dúvida, se a gente analisar o histórico dos últimos 5 anos da nossa pecuária, e vamos fazer uma analogia aqui para São Paulo, né? Se você pegar o preço do boi gordo em São Paulo, em agosto, setembro de 2022, a gente estava falando de R$ 300 a R$ 310. E hoje nós estamos falando aqui de uma cotação ao redor de 230, 235. Então, realmente, é uma queda muito grande, eu diria. Mas essa queda também foi muito evidente para as categorias de reposição. Se a gente pegar aqui o bezerro no estado de São Paulo, um bezerro com 210 quilos, nessa mesma época de 2022, a gente comprava um bezerro por 3.300, 3.200, 3.100, 3.500. E hoje se compra por 2.100. Então, assim, a gente vê uma certa relação de preços da arroba do boi gordo para com o bezerro, mas o bezerro, proporcionalmente, ele está hoje com um ágio muito pequeno quando a gente analisa São Paulo. E em muitas praças pecuárias, Juliana, esse bezerro ele se encontra sem ágio. Então, olha só, se a gente fizer uma conta de que a reposição num processo de recria engorda representa por volta de 45% a 55% do custo, o bezerro com essa queda, ele permite uma redução significativa no custo de produção. E quando eu analiso o preço do bezerro, juntamente com a nutrição animal, corretivos, fertilizantes, sanidade, nós vamos ver que praticamente esses componentes de custo representam 85%, 87% do custo de produção do pecuarista. E eles caíram muito. Então, permitem que o pecuarista, fazendo as contas, adequando o pacote tecnológico, ele enxergue uma luz no fim do túnel. Não é porque a arroba do boi gordo caiu que os outros componentes de custo se mantiveram. Não, pelo contrário. Bezerro caiu, nutrição caiu, fertilizantes caíram drasticamente, né? Então, é um momento de, como eu citei na nossa
no início da nossa conversa, do pecuarista estruturar o projeto, pensando que na virada do ciclo pecuário próximo, ele vai estar muito mais estocado em arrobas e com um projeto mais organizado. Melhor momento para investir em intensificação de pastagens, nutrição a pasto, nos próximos anos talvez a gente não veja. Então, assim, por um lado está muito ruim o mercado pecuário, sim, mas por outro lado está muito bom para o pecuarista estruturar projeto. Como diria o poeta, né? Tudo que desce, sobe. A gente tem expectativa que nos próximos anos, 2024, 2025, o cenário seja bem diferente. E, logicamente, um pecuarista que estruturou seu projeto para aumentar o estoque de arrobas magras, e quando eu falo arrobas magras, é de bezerro, bezerras, garrotes ou novilhas, nessa virada de ciclo ele ganha muito no estoque. Então, agora é um momento que o pecuarista ele tem que, vamos dizer, vender gado gordo, ou as categorias animais de recria para fazer um caixa para pagar as contas. Não é o momento de ele, vamos dizer, se desesperar e fazer loucura mesmo. Então, é o momento de administrar a empresa pecuária no sentido de ter um crescimento sustentado para os próximos anos. Não tenha dúvida disso. Com uma produção de carne cada vez maior, independentemente da quantidade de cabeças abatidas, a gente vai ter ciclos cada vez mais pressionados? Não tenha dúvida. É uma tendência natural, porque é uma forma do pecuarista ter um animal mais pesado, melhorar a relação de troca na compra da reposição, seja do bezerro, do garrote ou do boi magro. Só que, logicamente, o pecuarista tem que entender que ele não pode vender grandes volumes na safra, porque ele vai estar colaborando exatamente para a pressão baixista. E essa pressão baixista da safra, ela tende a ter vamos dizer, um resquício, um respaldo para a entre-safra. E é por isso que o pecuarista tem preferido vender hoje mais no outubro, novembro, dezembro, alongando inclusive para janeiro, fevereiro. Haja visto que nós temos um momento de festas, as exportações ainda estão em alta, então o pecuarista tem que equalizar o pacote tecnológico de abater animais mais pesados e, consequentemente, com fluxo maior para a indústria e para o mercado. Então ele tem que fazer essa equação de compra das categorias de reposição e venda no sentido que ele possa angariar lucro. De nada adianta ele comprar uma reposição boa e vender na baixa. Eu achei interessante aqui um dos tópicos que você falou, que é o valor da arroba na época das águas. Me explica melhor sobre isso. Foi justamente onde a gente teve um preço melhor esse ano, né? Foi ali em janeiro, fevereiro e depois despencou de vez. A gente tem que entender que a safra é o momento de menor baixa do mercado. Ele pode ser logo ali abril, março, maio. Historicamente, a gente sabe que é maio, porque é quando as pastagens começam a secar, algumas regiões do Brasil, como Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, você começa a ter geada, juntamente com o Rio Grande do Sul. Então, o pecuarista daquela assustada, ele oferta muito gado. Então, historicamente, em maio. Mas, nós estamos visualizando que em 2023 não foi em maio. Em maio, a gente estava com uma posição até razoável de preço do boi gordo. Essa posição está se consolidando agora. Maior oferta dos animais terminados a pasto, juntamente com o confinamento. Então, o mercado ele convergeu para agosto, ter muita oferta, pouco consumo, poucas exportações, e por isso que o preço caiu. Quando a gente analisa lá o dezembro, janeiro, fevereiro, que historicamente não é safra, porque a gente não tem animais terminados, não tão pouco do confinamento, a gente começa a visualizar que esse momento pode ser muito oportuno o pecuarista consolidar suas vendas, porque é um momento que o mercado não se encontra abastecido, porque o ciclo de abate do confinamento já se encerrou, nós não temos animais, vamos dizer, prontos para o abate advindo das pastagens, então nós temos ali um vazio de oferta de animais gordos para o abate, seja vacas, bois ou novilhas. Então, esse ciclo, a gente observa no avançar dos últimos 20 anos que ele tem mudado muito. No passado, a gente tinha maio a safra, um spread de preço para outubro de quase 30%, 40%, quando a gente analisa lá para trás, 15, 20 anos até mais. E hoje a tendência é a gente ter um preço melhor no dezembro, janeiro e fevereiro. Perfeito. Agora, falando ainda de confinamento, a gente tinha uma previsão no início do ano de um confinamento 10% menor ao longo de 2023. Você acha que essa projeção se confirma ou, diante do número de animais que já estão sendo entregues, a gente pode se surpreender? Olha, eu acredito que essa, vamos dizer, estatística, ela tem uma coerência, porque quando a gente analisa o primeiro ciclo de engorda no confinamento, a gente ainda estava com uma reposição não tão baixa, ou seja, o boi magro estava ainda precificado.
os insumos não tinham caído, porque a gente não tinha uma posição de safra, tanto do milho como dos coprodutos do milho, do algodão e assim por diante, bem como da soja. Então, assim, a gente viu uma retração muito grande no número de animais confinados no primeiro giro, e isso é uma realidade, inclusive, para os nossos clientes. Nós tiramos totalmente o pé, vamos assim dizer, do confinamento do primeiro giro, e então estamos agora planejando a entrada de um número significativo para o segundo giro, na expectativa de abater animais realmente ao final do ano, dezembro, novembro, janeiro e assim por diante. Então, quando a gente analisa essa estatística de redução de 10%, eu diria que talvez pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Ela só vai se confirmar agora com a entrada do segundo giro de confinamento propriamente dito. No presente momento, diante desse cenário atual de remuneração da arroba no mercado futuro, a gente vê os pecuaristas ainda receosos. E é fácil de você visualizar isso. É só você analisar os boitéis aqui do estado de São Paulo, você vai ver que a grande maioria está com uma capacidade estática mediana ainda. Então, nós estamos encerrando o primeiro giro do abate, do primeiro ciclo, estamos entrando no segundo, mas com fluxo muito lento, haja visto que o pecuarista está analisando o mercado futuro e está com um pouco de receio do que tem por vir aí. Diante dessas três possibilidades, mais pessimista, mais otimista, onde você fica? Olha, eu diria que minha visão para o segundo semestre ela é otimista. Eu tenho um pouco de receio do outubro, porque, logicamente, os contratos na B3 e também com o boi a termo com os frigoríficos, ele tem maior volume de negociação para outubro, mas eu já vejo com bons olhos o novembro e o dezembro, principalmente o dezembro, janeiro e fevereiro, tá? O outubro eu tenho um pouco de receio. Então, eu acho que em setembro a gente vai ter um pouco menos de oferta de animais para abate, o preço tende a melhorar. Outubro vai ser uma briga, eu diria, de foice do frigorífico com o mercado, porque tende a estar bem ofertado. E depois, novembro, dezembro, já começa a ter uma oferta um pouco menor de animais terminados, se consolidando, como eu citei anteriormente, com menor oferta no dezembro, janeiro e fevereiro. A gente também tem um evento, né, que você vai promover no próximo mês. Quais os assuntos serão tratados e tem a ver com isso, com planejamento, pensar em futuro e nesses ciclos naturais da pecuária? Exatamente isso. Nós terminamos agora no dia 14 e 15 de setembro, o Feedlot Summit Brasil 2023. Nós já estamos na 16ª edição desse evento. E ele vai ser realizado em Goiânia, no Espaço 2IPs, que é um centro de eventos muito legal, lá no Clube Jaó, em Goiânia. Para quem conhece Goiânia, é bem próximo ali do aeroporto. E esse evento está recheado de novidades, Juliana. O mote, né, o alicerce desse evento é realmente a gente falar da recria intensiva a pasto e usar o confinamento como uma estratégia de terminação. E, logicamente, que o nosso foco é produzir mais de 20 arrobas por hectare ano. Lembrando que a média nacional está por volta de 4,3 a 4,5 arrobas. Então, nós vamos estar falando muito da questão de economia, de mercado, perspectivas, mercado de fertilizante, mercado de grãos, vamos falar do preço do bezerro, das categorias de reposição, do boi gordo, vamos falar muito de como a gente tem que definir a estratégia de comercialização na pecuária nesse momento de crise. Então, esse evento ele foi preparado para o pecuarista que busca uma pecuária competitiva, uma pecuária rentável, e por isso que nós estamos buscando ensinar o pecuarista a produzir mais do que 20 arrobas por hectare ano, ou seja, 5 vezes mais do que a média nacional. Parece um absurdo, mas é exatamente com esses números que a gente começa a ter competitividade com outras alternativas de uso do solo. Rogério, te agradeço imensamente você aí parar um pouco entre uma viagem e outra pelo Brasil para poder conversar com a gente. Eu que agradeço, Juliana, agradeço a toda a equipe do Portal DBO, a DBO na TV. É sempre muito importante para nós discutir um pouco do cenário pecuário, o nosso dia a dia de consultoria para esse Brasil afora. Obrigada, Rogério. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Grande abraço. E você tem dúvidas sobre o mercado pecuário? Compartilha com a gente enviando suas perguntas para os endereços que aparecem aqui, tanto no Instagram quanto no WhatsApp. Lá no Instagram, volta e meia a gente coloca uma caixinha de perguntas dentro dos stories, então é só você preencher ali e mandar a sua dúvida. Eu vou em busca dos especialistas para responder você. Muito obrigada pela companhia, a gente se encontra. Tchau!